Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Timóteo. Nós vamos continuar nossa série de mensagens. 1 Timóteo. Nós vamos olhar hoje para o capítulo 2, versículo 1 ao versículo 7. 1 Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 1, assim diz a palavra do Senhor. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Para isso fui designado pregador e apóstolo. Digo-lhes a verdade, não minto. Mestre da verdadeira fé aos gentios. Vamos orar mais uma vez? Pai, a gente pede que o Senhor nos dê coração capaz de entender e abraçar e se alegrar na verdade da Tua palavra, que nós podemos, Pai, nos reconciliar com o Senhor por causa de Cristo, nosso Senhor, Salvador, aquele, como a gente acabou de cantar, Pai, intercede por nós junto ao Teu trono, Pai. A gente quer pedir que o Senhor nos ensine a orarmos de uma maneira que agrada ao Senhor e que a gente possa levar a esperança de resgate, de salvação até os confins da terra, Pai. Usa agora esse nosso tempo juntos, Pai, com a Tua palavra aberta para falar com o Teu povo e transformar o nosso coração, Pai. Traz salvação e santificação para a Tua própria glória. A gente pede em nome de Jesus. Amém. Muitas pessoas têm enfatizado com razão que tudo que a gente faz é adoração. Tudo que a gente faz é espiritual. Tudo deve ser feito para a glória de Deus. Isso é verdade. Você troca fraldas para a glória de Deus. E você bebe suco de uva para a glória de Deus. Você trabalha para a glória de Deus. Você descansa para a glória de Deus. Tudo que você fala, tudo que você assiste, tudo que você ouve, tudo deve ser feito para a glória do Senhor. Nós temos que dizer amém para essa verdade maravilhosa, porque tudo é adoração. Ser cristão é muito mais do que participar de uma reunião uma vez por semana, porque Cristo é muito mais do que uma religião semanal. Cristo é a nossa vida. Tudo que a gente faz para Ele. Se por um lado, então, ser cristão é muito mais do que um encontro semanal, ser cristão não é menos do que participar ativamente com o seu coração, em espírito e verdade, desse encontro semanal. Não é menos do que isso. Essa reunião alegre, solene, quando o povo de Deus se reúne para cultuar, adorar juntos o Senhor. A gente está entrando agora numa parte da carta de 1 Timóteo em que Paulo vai começar a dar instruções de como deve ser o culto na igreja do Senhor. Os capítulos 2 e 3 tratam especificamente desse tema. Olha, avança para o capítulo 3, olha comigo o versículo 14 e o versículo 15. Olha o que Paulo diz. 1 Timóteo 3, 14 e 15. Escreva estas coisas, embora espere ir vê-lo em breve. Mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Paulo está instruindo Timóteo, consequentemente a igreja, e eu e você, como a gente deve se comportar na igreja, o que deve ser feito no culto. O que a gente deve fazer quando a gente se encontra domingo, 19 horas, aqui? Como deve ser esse culto? O que deve acontecer? A gente deve orar? Sim.
por quem a gente deve orar e que tipo de orações a gente deve fazer. Qualquer pessoa pode fazer qualquer coisa durante o culto ou não? Que tipo de coisas são permitidos? E quando que a gente decide isso? A gente decide na hora ou a gente decide antes do culto? E quem participa dessa decisão do que deve ser feito aqui no culto? Qual é a função das mulheres na igreja? E qual é a função dos homens? É a mesma função? Tem alguma diferença ou não tem? Se as funções são as mesmas, por quê? Como que a igreja escolhe os pastores? Como que a igreja escolhe os diáconos? As mulheres também podem ser pastoras? Sim? Não? Por quê? Elas podem ser diaconisas? Sim? Não? Por quê? Qual que é a função de cada um de nós dentro da igreja? O que deve ser feito no culto? Quais são os critérios para a gente escolher e decidir o que é feito e o que não é? Os capítulos 2 e 3 de 1 Timóteo respondem boa parte dessas perguntas e é nesse ponto que a gente está na carta. Se a gente quer viver para a glória de Deus, a gente tem que aprender como que Deus quer ser glorificado. E Ele revelou para nós como que Ele quer ser adorado. E é isso que a gente faz junto aqui no domingo. Existe algo único, especial, miraculoso, quando o povo de Deus, pecadores, redimidos no sangue de Cristo, se reúnem uma vez por semana, no domingo, para adorar o Senhor. E é algo que nada nesse mundo é capaz de reproduzir. Isso acontece quando o povo de Deus se reúne, o Espírito de Deus age. A palavra está aberta e a gente canta, lê, ouve e adora o Senhor. Então, uma das minhas orações para todos nós é que o Senhor nos dê uma visão mais sublime, mais gloriosa, uma visão mais celestial do que acontece quando a gente se reúne aqui domingo à noite. Essa é a minha oração e que o Senhor use a palavra dele para nos ensinar isso. Mas, especificamente, nessa primeira parte do capítulo 2, o texto que a gente leu, ele vai tratar sobre oração. Qual que é o papel da oração no culto? Esse é o contexto, o maravilhoso privilégio da oração. Por que nós devemos orar? Que tipo de coisa a gente deve pedir? Que tipo de oração agrada ao Senhor? E do verso 1 ao 4, o Senhor nos responde, por quem a gente deve orar? A resposta do Senhor é, ore por todos. Ore por todos. Olha o versículo 1. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Os falsos mestres, como a gente tem visto, se infiltraram na igreja de Éfeso e eles eram parciais, eles eram seletivos. Eles davam uma ênfase errada em genealogias do Antigo Testamento, dando a entender que existia salvação especialmente para os judeus, ignorando os outros povos. Eles davam a entender que o povo judeu era realmente o povo de Deus. Então o que Paulo está fazendo aqui, ele vem para corrigir essa ideia errada, essa visão pequena da oração e da salvação. Ele vem explodir isso para ampliar as fronteiras de por quem o povo de Deus deve orar. É isso que ele está fazendo aqui. O Senhor quer que as nossas orações sejam do tamanho desse planeta. Olha o que Paulo está fazendo. Ele usa 4 palavras relacionadas à oração para nos mostrar a intensidade, a abrangência de por quem a gente deve orar. Ele fala suplique, ore, interceda, agradeça. Leve o nome de todas as pessoas até o trono da graça. Isso agrada ao Senhor. A gente pode pensar nas nossas orações da seguinte forma. Pensa numa pedra, quando você joga uma pedra e ela cai na água, né? Uma onda, né? Quando aquela pedra cai, uma onda vai, né? Um círculo de onda assim vai se ampliando, não vai? Pensa na sua oração assim. Ela começa com um círculo pequeno, mas ela vai se expandindo, se expandindo, se expandindo. Uma boa forma de começar a sua oração é por você. Isso não é egoísmo. Se começar orando por você, não é necessariamente egoísmo. Você sabe mais do que ninguém as suas necessidades. Você sabe como ninguém quais são os pecados que você precisa ir até o Senhor e confessar. Tem muitas coisas que se passam no nosso coração que ninguém fica sabendo. Nem a pessoa mais próxima de nós, só o Senhor. E você tem que ir até o Senhor e confessar isso, pedir perdão ao Senhor. Você começa com você, mas você não para.
A gente começa em nós, mas você não para. A gente não para em nós mesmos. A gente vai ampliando esse círculo. E depois você ora pela sua família, pela igreja. Você ora pelas pessoas nesse país. E você ora por aqueles que não conhecem do Senhor. E você ora pelo povo de Deus que é perseguido. E a sua oração vai se ampliando, 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 até ela cobrir todo o planeta. Esse é o propósito de Deus, que a gente tenha, que a gente ore por todos os homens. As suas orações, elas podem ser simples e pequenas. Mas elas, diante de um Deus grande e poderoso, elas podem fazer muitas coisas. E é isso que o Senhor quer que a gente faça, que a gente ore por todos os homens e as nossas orações se expandem como as águas cobrem o mar. Mas Paulo dá um grupo específico de pessoas que a gente deve orar aqui. Olha o versículo 2. Um grupo muito influente nesse mundo que a gente deve orar. Versículo 2. Orem pelos reis e por todos os que exercem autoridade. A gente precisa orar pelos nossos governantes. A gente tem que orar pelo presidente Bolsonaro. A gente tem que orar pelo governador João Dória. A gente tem que orar pelos prefeitos. A gente tem que orar pelas pessoas que exercem autoridade de forma geral. Professores que influenciam os alunos. Gerentes nas empresas que influenciam os seus funcionários. Pais, mães. Orar por as pessoas que exercitam autoridade. Como que você lida com as pessoas que estão em autoridade na sua vida? Como que você lida com essas pessoas? Nós temos intercedido pelos líderes ou nós vemos os líderes como um mal necessário? Qual que é a maneira que você vê a autoridade e liderança? Muitas pessoas hoje estão completamente desacreditadas nessa ideia de autoridade, liderança. E a gente pode entender por quê. Muitas crianças são maltratadas, abusadas dentro de casa por causa de pais e mães que são autoritários. Muitos funcionários são humilhados por chefes que abusam da sua autoridade e manipulam as pessoas dentro do trabalho. Muita gente desistiu da política no Brasil porque está cansada de ver pessoas em posição de autoridade, governantes, que só pensam em si e só querem fazer as coisas para si mesmas. Então essa ideia, esse conceito de liderança e autoridade está em descrédito. Será que é realmente necessário isso? Dizem que se você quer conhecer o caráter de alguém, dê a essa pessoa poder. Dê poder a alguém. E aí você vai conhecer realmente o coração daquela pessoa. Mas a gente tem que lembrar, povo de Deus, que o problema não é poder e não é autoridade. O problema é o nosso coração, o nosso pecado. Vou dar um exemplo disso. O Senhor Jesus Cristo recebeu toda a autoridade nos céus e na terra. E ele exerce a liderança dele com justiça perfeita e amor perfeito. O problema não é a autoridade em si. Deus coloca pessoas em posição de autoridade. O problema é o pecado. E é por isso que nós precisamos interceder e orar. Porque existe uma bênção enorme, enorme. E muitos de vocês sabem disso. Você está debaixo de uma autoridade que teme ao Senhor. Que bênção é você estar numa casa que os pais o pai e a mãe amam o Senhor, temem o Senhor e guiam os filhos no caminho do Senhor. Que bênção é você trabalhar num lugar em que o chefe é íntegro, honesto e faz o que for possível para ajudar você a frutificar no seu trabalho. Que bênção é você estar debaixo de líderes que amam o Senhor. Que bênção é estar num país, governado por um país de alguém que lidera com justiça. Isso é uma bênção. A autoridade não é o problema. O problema é o exercício dela de forma pecaminosa. Esse é o problema. A gente precisa orar pelos nossos governantes. Mas olha que coisa a gente deve pedir. Quais são os pedidos específicos que a gente deve levar ao Senhor? Vamos continuar no versículo 2. A primeira coisa que Paulo fala, que é interessante, ele fala para a gente orar por eles por causa da nossa santidade. A nossa santidade. O versículo 2. Pelos reis e por todos os que exercem autoridade. Para quê? Para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade.
Paulo não está falando de conforto material aqui. Paulo não está falando de ausência de problema. Peça para Deus tirar os problemas da sua vida. Não é isso que Paulo está orando aqui. Não é isso. O que ele está pedindo, ou ensinando a gente a pedir, é que a gente tenha uma vida pacífica para que a gente possa viver vidas piedosas e levar o evangelho e ter a liberdade de levar a graça de Deus para as pessoas. Essa que é a ideia aqui, que o Senhor crie uma atmosfera usando os governantes para que a gente tenha paz e permita o povo se juntar e prestar culto ao Senhor. É isso que Paulo está nos ensinando aqui a orar. Mas olha isso, o objetivo da nossa santidade é um objetivo evangelístico. Olha a continuação. A razão é evangelística. Olha o versículo 3 e 4. Isso é bom, orar dessa forma é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. O objetivo de uma vida pacífica, com toda a piedade, é para a gente levar o evangelho para todas as pessoas. O contexto aqui é oração, mas o objetivo dessa oração é salvação. É um objetivo evangelístico. Sempre ter a salvação das pessoas diante de nós. E a salvação até dos governantes pagãos. Vocês sabem quem que era o imperador quando Paulo escreveu essa carta lá para Timóteo? O imperador era um homem chamado Nero. E precisa juntar muita impiedade para caber num homem só. Nero matou a própria mãe. Ele se casou com um outro homem depois que a primeira esposa dele faleceu. Nero tacou fogo em Roma e pôs a culpa nos cristãos. Ele perseguia, ele queria matar o povo de Deus. E vem aqui a palavra de Deus dizendo: ore por Nero, ore para os governantes pagãos. Deus é poderoso e pode salvar eles. E se eles são chamados para orar por Nero, nós somos chamados também a orar por todos os governantes. Deus é poderoso, ele pode transformar a vida das pessoas. Como é que você lida com os governantes? Deus está chamando a gente aqui para nosso relacionamento com ele ser um relacionamento de intercessão, súplica diante do Senhor, ver essas pessoas sendo salvas. Deixa eu fazer uma pergunta para você aqui que tem uma posição mais de direita. Você que politicamente se considera uma pessoa mais de direita. Como que você enxerga o Lula? Qual que é o seu desejo para a vida do Lula? Você quer que ele seja preso e fique na prisão e apodreça lá e morra? Esse é o seu desejo? É isso? Que a justiça seja feita e ponto. Esse não é um bom desejo. Esse não é um bom desejo se você para aí. O Lula foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ele foi criado para adorar o Senhor. E se ele não se arrepender dos pecados, se Deus não der graça para ele e der fé para ele, o que vai acontecer é que ele não vai ser condenado só num tribunal humano. No dia que todo mundo, todos nós aqui, estivermos diante do Senhor, no tribunal do Senhor, ele vai estar lá também. E se ele não se arrepender e não colocar a fé em Cristo, ele vai perecer eternamente, sofrer por toda a eternidade. Deus foi misericordioso com a gente. Senhor, seja misericordioso com ele também. E agora, uma pergunta agora para aqueles que estão do outro lado, politicamente. Você que é mais de esquerda. Você que é de esquerda. O que vem à sua mente quando você pensa no Bolsonaro? Qual que é seu desejo? O presidente Bolsonaro. Se o Bolsonaro não entregar a vida ao Senhor Jesus, se ele não viver diante de Cristo como o Senhor e Rei da vida dele, ele vai por toda a eternidade, sem fim, nenhuma esperança, sofrer no lugar que o Senhor Jesus diz, chama inferno. Bolsonaro foi criado à imagem e semelhança de Deus como eu e você. A gente precisa interceder por ele. E o que eu não estou dizendo aqui é para a gente ser conivente com os pecados dos governantes. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que o nosso relacionamento com eles deve ser de intercessão. Senhor, tenha misericórdia, que eles governem com justiça para que a gente possa cultuar o Senhor e levar o Evangelho. E, Senhor, salva eles. O Senhor é um Deus poderoso. O Senhor pode transformar a vida deles. É isso que o Senhor nos chama a fazer.
Orar por aqueles que estão em posição de autoridade, pela nossa santificação e pela salvação deles. Que esse seja o nosso relacionamento com os líderes nas nossas vidas. Mas eu tenho uma pergunta agora para vocês. Versículo 4. Diz que Deus deseja que todos sejam salvos. Deus deseja que todos os homens sejam salvos. O que esse versículo quer dizer? Você deve imaginar que tem várias interpretações para esses versos. O que isso quer dizer exatamente? Deixa eu começar dizendo o que esses versículos não podem dizer. O que essa frase não pode dizer? Primeiro, essa frase, Deus deseja que todos sejam salvos, não quer dizer que todas as pessoas vão automaticamente para o céu. Porque Deus deseja que todos sejam salvos, então todo mundo morre e vai automaticamente para o céu. Isso não pode ser verdade. Isso é um ensino bem antigo que se chama universalismo. Universalismo é a ideia de que no final, não importa como você viva, não importa o que você crê, no final você morre e vai para o céu. Esse é um ensino antigo, mas ele continua até hoje. Continua até hoje. Existe um pastor super popular chamado Ed Renekiewicz. Muito popular. Ele defende esse ensino. Ele diz que no final Hitler vai estar no céu e ele fala que é isso que Deus vai fazer. Isso é um falso ensino. Isso não é verdade. Não é isso que a Bíblia diz. As pessoas não vão automaticamente para o céu. Não é isso que esse verso está dizendo. Ele contraria várias passagens da Bíblia e o que o Senhor Jesus ensinou e os seus apóstolos. Olha o que Jesus fala. Olha a maneira como ele fala lá no Sermão do Monte, Mateus 5,30. O Senhor Jesus diz: e se a sua mão direita leva você a tropeçar, corte e jogue fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que o seu corpo inteiro ir para o inferno. O Senhor Jesus Cristo, a pessoa mais amorosa que já pisou nesse planeta, ele está dizendo que o inferno é um lugar real. E as pessoas vão para lá. As pessoas vão para lá. Aqueles que estão escravizados pelo pecado e não se rendem ao rei, elas vão para lá. O Senhor Jesus disse isso. Ou Paulo, capítulo 9 de Romanos, o apóstolo Paulo disse: que diremos se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira preparados para a destruição. Deus é soberano, ele tem o direito de julgar e salvar. Isso é uma prerrogativa de Deus. E a Bíblia está dizendo que Deus prepara alguns e eles não vão para o céu. Então o inferno é real. E se as pessoas não se dobram ao rei, elas vão ser destruídas. E o que é pior é que as pessoas em geral que estão nessa situação, elas não sabem que estão nessa situação. E se a gente não chora e ora por elas, não vão ser elas que vão fazer isso, a menos que Deus haja no coração delas. Então essa deve ser a nossa relação com essas pessoas, interceder por elas. Então, Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Mas isso não significa que Deus vai salvar toda a humanidade, independente de como a pessoa vive ou em que ela creu. Não é isso que Deus está dizendo. Uma outra forma de entender esse versículo, que eu entendo que é incorreta, é a seguinte. Essa passagem está dizendo que Deus deseja salvar todos os homens, mas Deus respeita a liberdade humana e por isso ele não intervém e ele deixa que as pessoas decidam. As pessoas tomem essa decisão por Cristo. Deus deseja que todo mundo seja salvo, mas Deus está ali, como se estivesse na arquibancada, né, olhando, até torcendo, mas Deus não intervém, porque Deus respeita a liberdade do homem. Essa é uma interpretação super comum. Mas essa ideia tem alguns problemas. Essa interpretação tem alguns problemas. Primeiro, ela torna a própria pessoa a causa final da salvação dela. A causa final para alguém ser salvo é a sua decisão. Deus deu uma graça genérica para todo mundo e aí cabe agora a você decidir ser salvo. E não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que a salvação pertence ao Senhor. E é Ele que salva. É Ele que dá o novo nascimento. Então esse é um problema. Se eu entendo esse versículo dessa forma, significa que eu posso dizer que eu sou crente e o meu vizinho da frente não é crente porque eu escolhi a Cristo, porque eu tive fé e eu fui mais sábio, mais humilde e ele não. E eu me torno a causa final da salvação. E isso rouba a glória de Deus na salvação. Não pode ser isso que essa passagem está dizendo.
Agora, eu não estou dizendo que você não escolhe, é você que escolhe, é você que decide, é você que crê, é você que se arrepende. Mas isso só acontece porque antes Deus trouxe você da morte para a vida e agora vivo você é capaz de ver a majestade de Cristo e correr para Ele. Chega de indiferença, chega de rebeldia. Você corre para o Senhor e se agarra nele. Porque antes Deus escolheu você e deu fé no seu coração. Então, esse é um problema dessa interpretação. O segundo problema, o terceiro, já nem sei que número que eu estou, dessa interpretação. O outro problema é o seguinte. Se Deus deseja que as pessoas sejam salvas, mas deixa a decisão individual para cada um, isso faz com que a obra de Cristo na cruz tenha conquistado a possibilidade das pessoas serem salvas. O que Cristo fez na cruz, então, foi morrer por todo mundo da mesma forma, uma forma genérica, e ele criou a possibilidade de pessoas serem salvas. Mas ele não conquistou a salvação para o povo de Deus. Isso também não é a forma como a Bíblia coloca a obra de Cristo na cruz. A Bíblia desenha a obra de Cristo na cruz muito mais abrangente, muito mais poderosa. Jesus conquistou muito mais do que a possibilidade. Jesus comprou o seu povo com o sangue dele. É isso que a palavra de Deus mostra. Cristo, ele próprio disse que ele se entrega por quem? Ele se entrega pelas suas ovelhas. Existe um grupo específico que ele estava pagando o resgate quando ele sangrou e morreu naquela cruz. Se isso não é verdade, se a morte de Cristo é igual para todo mundo, por que, um pouco antes de morrer, Jesus ora para o Senhor, Pai dele, dizendo: eu não peço pelo mundo, mas eu peço por aqueles que me deste. Se Cristo morreu de uma forma genérica, igual para todo mundo, e conquistou só a possibilidade, por que ele orou dessa maneira? Por que ele não orou para todo mundo da mesma forma? Porque o Senhor Jesus tem um povo. E quando ele morreu, se você está em Cristo, quando ele morreu por você na cruz, ele não conquistou a possibilidade de você ser salvo. Ele comprou a sua salvação com o sangue dele. Ele comprou a sua fé. Ele removeu a sua incredulidade. Ele comprou a sua salvação. Ele comprou a sua santificação e a sua perseverança até o fim. Foi isso que Jesus conquistou na cruz por você. Muito mais do que uma possibilidade. E agora é você. Vai, decide e se salva. Não. A obra de Cristo é mais abrangente do que essa na cruz. Ele morreu pelo seu povo. Meus irmãos, a Bíblia nos dá uma visão maior de quem Deus é e maior do que Cristo fez na cruz. Efésios 1:11 diz que Deus é aquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Deus não está na arquibancada torcendo para as coisas acontecerem. Às vezes eu ouço algumas músicas. Estava num culto lá das minhas crianças e uma música dizendo sobre o sonho de Deus. O sonho de Deus. Meus irmãos, Deus não tem sonhos. Deus não tem sonhos. Deus tem decretos. Deus não torce para as coisas dar certo. Deus decide o que vai acontecer. Porque Deus é Deus. Ele não é esse relojoeiro que deu corda e agora deixa lá o relógio. Não, Deus é mais poderoso. Ele está na sua criação agindo, fazendo você perseverar até o fim. Deus é maior do que um Deus que assiste as coisas. Ele é o nosso grande Deus. Maravilha. Muito bem, mas o que esse texto quer dizer então? O que esse texto quer dizer? Deus deseja que todos sejam salvos. O contexto dessa passagem, o contexto é a oferta do evangelho. A oferta. Quem que a gente deve pregar? Para quem que a gente deve pregar o evangelho? Quem que deve ouvir o evangelho? Os falsos mestres estavam restringindo as nossas orações e a salvação a um grupo específico que tinha o sobrenome judaico. Não é isso que Deus ensina a gente a fazer. Não. Paulo está usando a palavra todos aqui no sentido de todos os tipos de pessoas, sem nenhuma distinção. Sem distinção. Todos. Todos. E Paulo usa essa palavra, a palavra todos dessa forma várias vezes. Vou dar só um exemplo. Romanos 11:32. Olha o que Paulo diz. Romanos 11:32.
Porque Deus encerrou todos na desobediência, a fim de mostrar a sua misericórdia a todos. A fim de mostrar a sua misericórdia a todos. Mas Deus não mostra misericórdia a todos, porque nem todos creem. A gente vê isso na Bíblia, a gente viu isso em outros versos. Então esse todos aqui não pode ser toda a humanidade. Você olha o contexto de Romanos 11, todos no sentido de todos os povos, não só judeus. Judeus e gentios, brasileiros, haitianos, chineses, americanos, todos, todos. É nesse sentido que Deus deseja que todos sejam salvos. Paulo termina esse trecho, olha o versículo 7. Olha como ele termina esse trecho. Ele diz que ele é um pregador enviado para quem? Para os gentios. Ele está enfatizando. A gente oferece para todos os povos o evangelho. É disso que essa passagem está dizendo. Deus salva os religiosos, que têm justiça própria, e Deus salva um ladrão na cruz, que viveu uma vida ímpia por toda a sua existência. Deus salva crianças e Deus salva idosos no leito de um hospital. Deus salva pessoas ricas e famosas e Deus salva pobres, desconhecidos. Deus deseja salvar todos, sem distinção. O nosso trabalho é proclamar. E o trabalho de Deus é salvar. A gente não sabe quem são as ovelhas. Então você proclama. E as ovelhas vão ouvir a voz do bom pastor. Esse é o contexto aqui. A oferta do evangelho é para todas. É uma oferta universal. E é uma oferta real. Porque aqueles que creem e se arrependem, eles são salvos. Eles vêm até o Senhor Jesus. Ninguém está desqualificado. Ninguém. Deus vai salvar um povo de cada raça, tribo, língua e nação. Todas as raças, tribos, línguas e nações. A esperança para todos nós aqui. Todos nós aqui. Existe uma possibilidade enorme, enorme. Tem gente aqui, está me ouvindo, mas ainda não recebeu o Senhor Jesus como seu Salvador. Se você tem 8 anos ou 80, Deus salva todos, aqueles que vão até Cristo. Você não tem que esperar amanhã. Você pode ir até Cristo hoje, agora, e se entregar ao Senhor, porque Deus é poderoso para salvar. Essa é a obra que Deus faz. Ninguém está desqualificado. Vamos continuar agora na passagem, e o restante da passagem confirma essa interpretação. Paulo agora dá a razão. Por que a gente deve orar e levar o evangelho a todos? E, a segunda verdade, a gente deve orar por todos. Por quê? Porque há um só mediador. Olha o versículo 5 e 6. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Olha isso. A Bíblia é exclusivista, sim. Ela é exclusivista. Não no sentido de para quem a gente prega, mas no sentido de como que as pessoas que ouvem são salvas. A Bíblia é exclusivista, não no sentido da oferta da salvação, mas no sentido do caminho da salvação. E há um só caminho para você ser salvo. Um só caminho. Cristo. E é Ele que a gente oferece, ninguém mais. Atos, capítulo 4, versículo 12. E não há salvação em nenhum outro. Porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Nesse sentido, a Bíblia é muito exclusivista. É só Cristo. E olha como Paulo começa o versículo 5. Ele começa o versículo 5 dizendo, pois, por quê? Ele está dando a razão. Por que Deus deseja salvar todos? Por que a gente tem que ir até todos os povos? Por quê? Porque só há um Deus. E só há um mediador. É por isso. A gente prega a todos sem distinção. Por quê? Porque os outros povos não têm outros deuses e outros salvadores. Entende o que Paulo está dizendo aqui? Essa palavra porquê é fundamental. Por que a gente leva o evangelho para todos? Porque não existe outros deuses e outros caminhos para a salvação. Não existe isso. Os índios em Envira não vão ser salvos adorando o sol.
Mesmo que eles sejam sinceros de todo o coração, isso não é suficiente para um Deus santo. Porque o sol não salva ninguém e o sol não ouve orações. A gente tem que ir até lá ou enviar alguém que vá até lá para levar para eles a única mensagem que pode salvar eles. Os muçulmanos de Moçambique, Pastor Silvestre, onde a Laura se mudou. Os muçulmanos de Moçambique, eles não vão ser salvos adorando Alá. Eles não vão ser salvos adorando Alá, porque Alá não é Deus. Alá não é o Deus verdadeiro. Eles podem se entregar a Alá de todo o coração. Isso não é suficiente. A igreja onde Timóteo estava, Éfeso, era conhecida mundialmente. Existia um templo enorme lá. Vocês lembram? Da deusa Artemis. Todo mundo amava a deusa Artemis. Paulo está dizendo, Timóteo, eles não vão ser salvos adorando a deusa Artemis, porque a deusa Artemis não existe. Ela é uma invenção humana. E o nosso coração é mestre em fabricar ídolos. Só existe um Deus e um mediador, e por isso a gente prega, e por isso a gente ora. As pessoas não têm nenhuma outra esperança. Não adianta, sinceridade não é suficiente. A gente precisa de alguém que reconcilie a gente com Deus. Nós precisamos de uma figura de um mediador. O que é um mediador? O que é um mediador? Mediador é uma pessoa que fica no meio. É isso que é um mediador. A pessoa que fica no meio. Alguém que se coloca entre duas partes para resolver um conflito. Não é isso que é um mediador? Toda semana eu vou trabalhar num lugar, vou dar aula, eu passo num prédio ali que está escrito assim, Núcleo de Resolução de Disputas. Núcleo de Resolução de Disputas. Eu fico pensando, que tipo de pessoas que precisam do serviço desse núcleo? Quais são as pessoas que vão lá dentro? Eu imagino que sejam um marido e uma mulher que estão com problema, ou dois irmãos brigando por uma herança, ou um chefe representando a igreja e está com problema com o empregado. Alguém ou duas pessoas que não conseguiram resolver esse conflito por elas mesmas, elas precisam agora de uma terceira pessoa, uma outra pessoa que entre nesse relacionamento, seja um mediador para trazer paz onde haja conflito. É isso que é o mediador. Alguém de fora que entra para trazer paz. E a humanidade está em conflito com Deus. Eu e você nascemos não em paz com Deus, mas nós nascemos em conflito com o nosso Criador. E esse conflito é causado por causa de uma dívida que a gente contraiu contra Deus. E essa dívida contra Deus, ela foi contraída por causa do nosso pecado. É isso que a Bíblia mostra. E qual que é o tamanho da sua dívida contra Deus? Qual que é o tamanho da dívida do pecado contra Deus? É uma dívida incalculável. Quem é capaz de calcular a dívida do pecado? Por quê? Porque o pecado é um insulto contra a honra de Deus. O pecado é um insulto contra a glória de Deus. E qual que é o tamanho da glória de Deus? Qual que é o tamanho da honra de Deus? A honra de Deus tem valor infinito. Para você reparar a sua dívida, para você reparar o dano causado à glória de Deus, você precisa de um valor infinito que seja pago de volta a Deus. É isso que a gente precisa. A nossa dívida é impagável. Salmo 49, 7 diz: Homem algum pode redimir seu irmão, ou pagar a Deus o preço de sua vida, pois o resgate de uma vida não tem preço. Não há pagamento que o livre. Não tem pagamento. Nada que a gente possa fazer pode pagar a dívida que você contraiu, que eu contraí, contra o Senhor todo-glorioso. A gente precisa de um mediador que tenha uma riqueza infinita em termos de glória para ele, no nosso lugar, poder pagar a nossa dívida. É isso que nós precisamos. E louvado seja Deus. Esse mediador existe. Existe um mediador de glória infinita que pode pagar nossa dívida contra o nosso Criador. O nome desse mediador é o homem Jesus Cristo. Ele se qualifica. Por quê? Primeiro, ele se qualifica porque ele é o próprio Deus. Jesus é Deus. E porque ele é Deus, ele tem nele próprio
glória infinita. A honra de Cristo é infinita. Então, quando Cristo se sacrifica diante de Deus, esse valor, o valor do sacrifício de Cristo, tem valor infinito diante do Senhor. Ele se qualifica, porque ele é infinitamente glorioso. E a oferta, o sacrifício dele tem valor infinito. É capaz de pagar uma dívida infinita. Segundo, Cristo se qualifica não só porque ele é Deus. Ele é também o quê? Homem. O homem Cristo Jesus. Você e eu precisamos de um Salvador que seja como nós, um ser humano, um homem ou uma mulher, que possa representar a gente diante do tribunal do Senhor. Deus e homem. Os animais não podem representar a gente diante do Senhor. Anjo nenhum pode representar a gente diante do Senhor. A gente precisa de um Salvador. Precisamos de um Salvador de carne e osso. E é por isso que a gente celebra o Natal. Porque ele veio, esse Salvador veio pagar nossa dívida infinita diante do Senhor. Pela fé nele, quando você coloca a fé nele, ele morreu no seu lugar. O meu resgate foi pago quando você crê nisso. A sua dívida infinita contra Deus glorioso, completamente removida. Você é adotado, passa a ser filho do Senhor. Você não deve mais nada a Deus, a não ser adoração por toda eternidade. Foi isso que o nosso mediador fez. Ele é Deus e ele é homem. E não existe nenhum outro mediador. Nenhuma pessoa que já morreu, um santo, pode ser seu intermediador. Nenhum anjo. Ninguém. Tem que ser alguém que seja Deus e homem. Tem que ser Cristo. Só Ele pode ser o nosso Salvador. E essa notícia não pode ser segredo de alguns. Ela tem que percorrer o mundo. Versículo 6. O Senhor Jesus se entregou a si mesmo como resgate por todos os tipos de pessoas. O Senhor é o resgate, Ele próprio, por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. E esse continua sendo o testemunho que tem que ser dado em nosso tempo. Levar Cristo, resgate, para pecadores se reconciliarem com Deus Todo-Glorioso. E agora Paulo termina, versículo 7, provando que essa oferta de salvação é por todos. Olha o que ele fala no versículo 7. Para isso mesmo fui designado pregador e apóstolo. Digo a verdade, não minto. Mestre da verdadeira fé aos gentios. Olha o que Paulo está dizendo. Uma das provas que a salvação é para todos, que todos têm esperança, a gente tem que levar essa esperança para todos, é que ele foi designado. Por quem? O próprio Cristo escolheu ele e enviou ele para povos que adoram deuses falsos, possam se render ao único Salvador, ao único mediador. Ele foi designado pregador, um arauto que proclama essa verdade, apóstolo enviado e mestre que ensina a todas as nações. E esse chamado foi para Paulo, que passou para Timóteo, que passou para você, e para mim, e para a igreja. E hoje a gente é chamado a levar a esperança e a salvação, esse Deus poderoso que salva. E quando você anuncia Cristo, meu irmão, minha irmã, você tem que anunciar com esperança, porque o Senhor tem um povo. O Senhor tem um povo, e quando ele foi pregado numa cruz, ele garantiu a salvação desse povo. E quando você prega Cristo, o povo de Deus vai ouvir, ele vai reconhecer a voz do bom pastor. Esse é o nosso trabalho. A gente oferece o evangelho de forma verdadeira para todo mundo. Todo mundo, ninguém está fora do alcance do Senhor. Todos aqueles que creem, invocam o nome de Jesus, dizem Jesus é o meu Senhor, e são resgatados para sempre, passam a pertencer ao Deus Todo-Glorioso. Meus irmãos, minha oração é que o Senhor nos ajude a gente não se distrair tanto com os nossos poucos dias aqui nesse mundo. Nossos poucos dias nesse mundo. A gente não se distraia. Esse privilégio que foi dado para a gente orar e pregar Cristo. Por quê? Por quê? Por que gastar
horas e horas toda semana na frente de uma tela, vendo uma coisa que não edifica, que só mancha a sua consciência, que não encoraja você a andar mais perto do Senhor, que não faz você chorar mais pelos seus pecados, não faz você pregar mais o evangelho. Para quê? Horas e horas e horas na frente de uma tela. Ah, mas isso é legalismo. Isso não é legalismo. Gugu Liberato foi, sei lá, fazer o que na casa dele, subir lá para arrumar enfeite de Natal. Caiu, acabou as chances. Para sempre. Se ele não se rendeu a Cristo, para sempre ele vai sofrer. Tem pessoas do nosso lado que não acreditam no Senhor. E a gente fica se entretendo com imoralidade numa tela. Por que, igreja? Por que a gente vai desperdiçar nossa vida? Não só tela, qualquer outra coisa. A vida curta. Só tem um Deus. Só tem um mediador. Senhor, faz a gente acordar. Faz a gente acordar. Por que você não gasta horas lendo a Bíblia, orando, intercedendo pelas pessoas, lendo bons livros, chama as pessoas na sua casa? A qualquer momento, tudo vai acabar. O Senhor Jesus vai voltar, ou as pessoas vão até Deus, e acabou as chances. Acabou. E a igreja se entretendo em coisas que não edificam. Ore por todos. Pregue Cristo a todos. Interceda por todos. Esse é o nosso chamado. E as ovelhas vão ouvir a voz do bom pastor. Então a gente prega com confiança, esperança. Você precisa de um mediador. E esse mediador existe. O nome dele é Cristo. Você pode ir até ele hoje. Hoje. Ser salvo para sempre, pertencer ao Deus Todo-Poderoso. Você invoca o nome dele como Senhor, seu Rei. A promessa do Rei. A promessa dele, o testemunho da palavra dele, é que toda a sua dívida infinita contra esse Deus Santo e cuidada para sempre. O Senhor Jesus gritou: está consumado. Amém. Vamos orar. Senhor, a gente pede que o Senhor tenha misericórdia de nós. A gente pede, Pai, que o Senhor traga um avivamento no nosso meio, nos nossos corações. Nos ajuda, Pai, a acordar. Acordar primeiro para as nossas próprias almas, Pai. Ó Senhor, só o Senhor pode fazer isso. Abre os olhos, Pai, do coração, para que aqueles que não conhecem o Senhor vão até Cristo. Confiança, porque Ele é o mediador que o Senhor determinou. E Ele é suficiente. Senhor, nos acorda, Pai. Nos acorda para a gente pregar o Evangelho da Graça com amor e com verdade. Nos dias, meses e anos que o Senhor nos der aqui nesse mundo. Esse é o testemunho da Tua palavra, Pai. E a gente pede isso para a Tua própria glória. Para que o Senhor seja exaltado. Como Deus Salvador. Em nome de Jesus. Amém.